Bem-vindos ao Incógnita Podcast, sou seu apresentador Void e a entrevistado de hoje é o Logan. Seja bem-vindo, Logan. Como você Opa, está? obrigado, obrigado. Eu tô muito bem, por sinal. Obrigado pelo convite. É muito bom ter você aqui. O pessoal queria muito ter você aqui com a gente para saber mais sobre você, já que para muitos você é como uma lenda, né? Eu não entendo muito o porquê desse título. Eu acredito que tem bastante gente mais competente. Eu só fiz o necessário. É modesto. Uma pessoa modesta. Mas eu já queria começar com uma dúvida que o pessoal tem bastante, principalmente o pessoal que conhece mais você. Os que estão chegando novos não tem muito isso porque não te conhecem. Mas o pessoal da antiga tem muito essa dúvida, e principalmente porque sente falta, né? E você diria que tem alguma possibilidade de você reaparecer nessa nova temporada da Incógnita? Eu não saberia dizer. Talvez vamos deixar aí pro pessoal supor se eu vou aparecer ou não. Quem sabe? Então você não descarta, você não diria que a possibilidade é zero. Pode deixar uns 20%, 10%? Ó, uns Dependendo de como as 20%. coisas forem andar, né? 20% é muita coisa já é bem, já dá pra considerar bastante uma possibilidade de talvez o Logan aparecer nessa temporada novamente. Então, fiquem animados pra quem sente falta dele. Então, continuando, uma outra dúvida que bastante gente tem, principalmente aqueles que dão esse título a você como uma pessoa que foi lendária, que marcou a história, né, do Incógnita. Eles querem saber como você fez pra ficar tão forte sendo um humano. Não tem muito segredo além de se esforçar. Mesmo se acabar dando tudo errado, é só tentar de novo que em algum momento sempre vai dar certo. É só ter persistência e muita confiança em si mesmo. Você tem uma longa história, né? Você já passou por muitas coisas, muitos acontecimentos, e mesmo assim você continuou, e você então diria que o segredo é nunca desistir. O segredo é apanhar até o momento dar certo. Caramba, é algo. É um bom. Uma boa forma de pensar. Isso motiva as pessoas, né? Motiva as pessoas a não parar de tentar. Exato. Então, sendo uma das pessoas mais fortes que já pisaram no Incógnita, você diria que, na sua visão, quem que você consideraria forte? Eu considero o Lip, o Titã, o Umbra, o Dion. Teve o meu filho, o Veiguinha, também, que ele fez. Eu considero ele um dos ovos mais fortes. Um nome assim. Tem uns espadas, só que eu não conheci muito eles. Eu só cheguei a conhecer o Morton, né? Até que a gente precisou de várias pessoas pra conseguir derrotar ele. Sim. E tivemos bastante perdas. E você conviveu com bastante moradores, né? Você diria que algum deles, tirando o Lip, né, que você já citou, você diria que algum você consideraria forte, que não só em questão de força física ou até magia? Um morador que Sundra é forte, deixa eu pensar. Eu consideraria a Ilo, porque ela é uma garota muito forte. Ela passou por bastante coisa, muitas perdas. Eu teve o Fortunity, que era um grande amigo meu, mas eu considero ele mais em questão de inteligência. Eu não acredito que ele seja alguém muito forte fisicamente. Teve o RD, um antigo companheiro que acabou se aliando ao Titã. E eu acho que só esses nomes, que Entendi. naturalmente tinham um potencial bom, de alguma forma. É muito bom. Eu acho que essas pessoas, se em algum momento assistirem, vão ficar realmente felizes de terem seus nomes citados aqui. Continuando, quando você teve, puxando já dessa brecha que você se deu, quando você teve a sua última luta de 1v1 oficial no Incógnita, né? Foi contra o Panteão do Titã, o que você já citou, o RD. E você acabou perdendo.
Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não tenho nada a dizer, foi realmente uma luta limpa. Eu não me importava se perder ou ganhava ali, mas foi um bom momento. Eu não desconsidero o RD, mesmo nossas desavenças e o rumo que ele acabou tomando, eu considero ainda ele uma pessoa forte e um bom amigo. Um futuro companheiro de batalha, dependendo das situações. Ele acabou tomando caminhos mais obscuros, né? E acabou tendo essa luta que resultou no seu fim e na sua morte, né? E só que isso acarretou outros eventos, né? Ocasionaram você acabar fazendo um acordo, né? Com o Kill e mais tarde fazendo você ficar conhecido como Sanitodes, né? O panteão de Kill. O que fez você escolher isso? Acabar topando seu Panteão do Kill? Isso. Bom, na época, eu e o Kill já temos um bom caminho de história. A gente se conhece há bastante tempo. Tanto desde a minha primeira aparição aqui. E acabou que, acho que foi em umas ilhas passadas, eu acabei tendo que fazer um acordo com ele para pegar umas informações que eu precisava. Então acabou sendo um tiro pela culatra, mas eu não realmente me importo em acabar se tornando o Panteão do Kill. Simples pelo que meu filho Veiguinha, ele tinha bastante consideração de qualquer forma, que eu descobri perto do quando aconteceu o acontecimento. Ah, então você antes não tinha. Não era seu objetivo chegar nesse fim, né? Se tornando o panteão do Kill. Foi algo que só acabou acontecendo? Eu não tinha esse plano de acabar se aliando 100% ao Kill. E sim, apenas tipo uma ponte de dois lados, onde o que ele precisava eu faria, e o que eu precisasse eu podia contar com ele em algum momento, mesmo ele sendo bastante rigoroso. Mas com o passar dos eventos e como as coisas foram andando, acabou sendo uma opção viável. E provavelmente a única. Hum. Faz bastante sentido, né? Nesse momento, quando chegou o grande momento, as suas decisões eram ou acabar morrendo, né? Ou se aliando definitivo a ele, né? Uhum. Exato. Então, continuando, uma dúvida que algumas pessoas acabam tendo, tendo em vista o tanto de tempo que você passou no Incógnita, quantos filhos você já teve? Não só considerando os ovos. Cara, isso é uma pergunta que eu não saberia responder com fixação, mas eu podia colocar, vamos para uma pequena lista breve. Eu tive a Anjinha, eu tive o Fortunity, eu tive a Ruby, eu tive o Veigar, eu tive o Orion, e acho que de pessoas realmente, sem ser ovos, eu acho que foi uns 3, chutando alto. Mas de ovos eu me considero pai da maioria. Ah, é ótimo, é um título muito nobre, eu colocaria assim. Você sempre buscou proteger eles, né, e cuidar deles, mesmo não tendo exatamente que ter essa responsabilidade, mas você sempre levou isso como algo que deveria ser feito, né? Exato. Ah, Porque os ovos eles são pequenos e frágeis, pelo menos na época que eu conhecia. Eu não tive muitas interações quando eles voltaram, chocados. sim. Mas grande parte dos ovos que eu conhecia, a minha prioridade sempre foi preservar eles acima de tudo, independente do que eles fizessem. Você acha que eles terem chocado foi uma coisa ruim? Eu acho que não. Eu acho que só deram um novo rosto para eles. Literalmente, né? Então. Mas eu acho que isso não vai mudar como eles eram ou como eles são. Eu imagino que eles vão manter a sua personalidade de sempre. E você acredita que, mesmo eles agora chocados, eles ainda são seres que necessitam de ter sempre alguém os protegendo, sempre alguém ali ao lado deles, os criando ainda como crianças frágeis? Eu imagino parcialmente que sim, mas não apenas tipo para proteger eles, e sim uma forma de uma visão paterna para sempre estar ao lado caso eles precisem, porque de qualquer forma, ainda assim, eles são crianças em desenvolvimento.
É sempre bom ter uma figura paterna perto, né? Isso acaba ajudando bastante. Sim. Então, dizem que foi você quem criou a Bunny, né? E em algum momento você mesmo, né? Fazendo ela inexistir, vamos colocar dessa forma. Você acha que tem a possibilidade dela novamente aparecer nessa temporada? Eu não saberia dizer, porque o colar, onde tinha toda a energia dela, acabou não ficando comigo. Eu acabei, se eu não me engano, entregando para a Ruby ou para o Lip, porque as minhas coisas não foram comigo quando eu acabei se tornando o Panteão do Kill. Então, é uma boa pergunta. Então você não sabe o paradeiro da, vamos colocar entre aspas, a Bunny, né? Exatamente. Eu Entendo. não saberia dizer. Agora falando um pouco sobre as entidades em si, né? Qual que é a sua opinião sobre o Umbra? O Umbra, eu não tive muitas interações. As poucas interações que eu tive foi quando eu tive que lutar ao lado da Aurora. Pelo fato que grande parte dos meus amigos que eu conhecia estavam lutando ao lado dela. E acabou que eu não tive uma interação, uma conversa realmente com ele. Eu só conheci ele pelo Lip, pelo falas dele, acho que por falas do Basic e pelo que o pessoal contava. Mas uma interação, uma conversa entre eu e ele, nunca chegamos a ter. E acabou que eu fiz uma pergunta, né, pro Lipe no podcast passado sobre o fim que a Aurora teve. Ele respondeu que achava que o fim que ela teve foi justo, visto que ela foi contra o Umbra. Você acha que você tem a mesma opinião que ele Eu sobre isso? Eu não acho que seja um bom fim para ela apenas porque ela foi contra o Umbra. Eu imagino que, por decisões dela, ela teve o fim que ela queria ter. E não apenas porque ela quis ir contra o Umbra. Entendo. E qual é a sua opinião sobre Tanarion, né? Sobre o Kill? O Kill, ok. Eu acho ele uma pessoa com bastante respeito, uma pessoa com. Vamos dizer, ele não tem um ego inflado em relação aos outros criadores. Ele apenas faz o que ele acha interessante. Se ele achar que a pessoa é apta a alguma coisa que ele quer tentar pôr em prática, ele vai acabar fazendo de alguma forma. E ele vai conseguir. Mas eu diria que ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa neutra. Ele é mais tipo. Ele não vai te ajudar se você não oferecer algo ao ponto que ele se interesse por você. Entendo. E você acha que o servidor em si, né? As pessoas, os acontecimentos, tudo que existe, né? Tamari em si, as entidades e tudo, vai ser diferente? Você acha que vai ter um peso maior agora sem a interação dele, já que todas as outras temporadas, mesmo que algumas vezes pouco, sempre teve ele ali observando e, de certa forma, cuidando e gerenciando tudo. Só que agora seria a primeira temporada onde ele não apareceria de forma nenhuma, né? Por conta dos acontecimentos que resultaram no fim da temporada passada. Como que você diria que seria, então, essa nova temporada sem o Kill? Eu acho que é um pouco preocupante não ter alguém como ele no controle das coisas. Uma responsabilidade muito grande cuidar de tantas pessoas e tantos eventos. Mas eu imagino que alguém vai assumir esse lugar. Seja, sei lá, o Dion, Umbra ou qualquer outra entidade. Pode ser até mesmo o Titã, se não me engano era o criador do caos. Mas eu imagino que alguém vai estar na responsabilidade das coisas, mesmo que não literalmente, tipo, eu sou apenas para isso. Alguém vai estar na responsabilidade das coisas estarem andando. Então E você acha não. que as coisas não vão ser largadas, né? Você acha que vai ter sempre alguém gerenciando, alguém vai Eu tomar o imagino, lugar? sim, eu imagino que alguém vai estar mexendo as pecinhas para as coisas estarem funcionando. Mesmo que se for de uma forma ruim ou uma forma boa. Com o Kill eu tinha uma noção, mas sem, eu imagino que as coisas podem ser muito diferentes. Você acha que isso tem a ausência do Kill tem a ver com principalmente o título dessa nova temporada, o Apocalipse? Não saberia dizer, mas baseado em que as coisas não vão ter no momento o Kill,
para estar ordenando e dando uma gerenciada, eu imagino que o título pode ser em relação a isso, não ter um principal para estar cuidando das coisas. Faria sentido. Continuando da parte do Kill, quando você teve sua morte, qual acordo você fez com o Kill para acabar não morrendo, né? E se tornando o Sonitoides? O que você ganhou e perdeu com isso? Em relação ao que eu e o Kill tínhamos em relação a eu acabar virando alguma coisa dele, o plano inicial que ele tinha era simplesmente eu virar algo permanente dele. Era uma alma penada do lado dele. Eu não sei como é que as coisas funcionariam, porque não acabou assim. Mas acho que no meio, enquanto eu tava com o Lip no ritual do meu marido, Typher, acho que alguns devem conhecer, a gente acabou tendo uma conversa e ele forneceu um acordo. Que quando eu não sabia como funcionaria, mas as coisas que eu perdi não foram muitas, apenas digamos, uma parte de mim. Eu me tornei um pouco mais rígido em relação às coisas que estavam ali. Tipo, eu não simplesmente estava, eu vou agora proteger os ovos. Não, eu tinha que ser um pouco mais imparcial, porque a responsabilidade que ele tinha acabado me entregando, que era representar ele de uma certa forma naquele local, tinha uma responsabilidade muito grande, além de só proteger os ovos. E quando você se tornou Sonetórgias, você teve que, em muitos momentos, né, observar os ovos serem caçados, serem mortos ou coisas desse tipo, sem poder fazer nada. Como que você se sentiu nessa situação? Você acha que foi injusto com você isso? Você acha que você deveria ter feito mais para ajudar? Eu não acho que foi injusto por mim, porque foi uma decisão que acabou sendo tomada nas escolhas que eu fiz. Mas eu me senti muito mal pelo fato de que muitos meus que eu considerava filhos ou que me consideravam pai acabou simplesmente morrendo, perdendo suas vidas e eu não podia fazer nada. Agora mudando um pouco, né, saindo dessa linha do Kill e tal, mas ainda se mantendo um pouco sobre o conceito, né, que foi, não dá pra fugir muito já que foi criado por ele. Você pretende participar dos próximos torneios do poder? E o que você acha sobre o Lip, que já deixou claro que ele vai ser quem vai ganhar o próximo torneio do poder? Se eu acabar recebendo convite para participar, eu ficaria muito agradecido. Eu adoro participar desses torneios pelo fato de ter muitas pessoas fortes participando dele. E eu acredito que eu possa assim acabar ganhando. Não sei como é que tá a situação com o Lipe, porque faz muito tempo que não acabamos interagindo. Mas eu proponho um desafio para ele e eu duvido ele tentar se eu participar. Então, Lipe, se você estiver assistindo isso, você acaba de ser desafiado aí. E continuando daí, se você fosse o ganhador do torneio, o que você pediria neste momento? O que eu pediria nesse exato momento é que eu não tenho muita situação como tá as coisas, principalmente em relação aos meus filhos. Mas eu acho que um pedido mais egoísta, eu ia pedir para as coisas ficarem bem. Principalmente elas são mais para minha parte. Em relação às pessoas próximas de mim. Ok. Deixa eu me ver. Quando você morreu, a sua morte em si, né, foi um grande baque para todo mundo. Ela foi um pouco mais aceita por todos devido a você ter se tornado o Sonitodes, né? Mas mesmo assim sua morte foi muito dolorosa a todo mundo que estava à sua volta. Quem que você acha que mais sentiu a sua falta? Eu acho que quem insistiu mais naquele momento devia ter sido o Lipe. Porque antes desse acontecimento acontecer, ele já tinha perdido duas pessoas que naquele momento eram muito importantes para ele. Então eu imagino que mais uma pessoa próxima dele simplesmente morrendo foi mais um peso. Caramba. No fim você e o Lipe sempre tiveram uma rivalidade bem amistosa, né? Eu e o Lipe a gente considera, tipo. Eu não sei usar esse conceito, mas pense em dois lados da mesma moeda.
só que sempre elas estão competindo. Então, tinha uma parte de competição entre quem vai ser o mais forte ou quem vai continuar evoluindo, mas a gente tinha uma consideração muito grande entre um e o outro. A gente tinha uma amizade bem forte. E continuando nessa parte de perdas, né? Quando o Veguinha foi morto, ele queria que tivessem matado o Titã, que naquele momento estava fraco, né? Mas ninguém nem mesmo tentou fazer isso. O que você acha sobre isso e como você se sentiu com esse acontecimento todo? Eu achei burrice de todo mundo, principalmente os que tinham consideração pelo Veguinha por não ter feito algo em relação ao Titã. Porque se fosse se eu pudesse fazer algo naquele momento, pela minha consideração que eu tenho ao meu filho, eu teria provavelmente matado o Titã. Entendo. É. Você acha que você se sentiria capaz de enfrentar o Titã? Seja ele na sua forma mais fraca que ele tinha ficado ou no seu auge? Eu imagino que no auge não, mas vamos dar um exemplo. Se fosse na situação que o Veiguinha tava, eu poderia ajudar de alguma forma, mesmo que seja mínima. Eu imagino que poderia ter feito uma diferença. E você acha que entre algumas aspas, sacrifício, né, que o Veguinha fez foi justificável? Você acha que as coisas deveriam ter sido diferentes? Ou você acha que foi bom dessa forma, que ele fez o certo? Eu imagino que ele fez o que ele achava que ele era certo, o que ele devia fazer. Eu não acho que tenha sido a melhor decisão, mas eu imagino que foi o rumo que ele pensou que seria melhor para todos. Em E relação como que principalmente você aos se irmãos sentiu dele. quando descobriu, né, quando a mensagem chegou até vocês e vocês não encontraram mais ele? Foi realmente um choque para mim. Foi uma das primeiras vezes que eu tive realmente uma dor muito grande no peito. Eu despenquei, eu fui até pedir um ombro para chorar até para pessoas que eu não conversava há muito tempo. Uma delas foi a Midori. Foi realmente um choque muito grande para mim. E até hoje, às vezes, eu penso naquele dia. É, e eu acho que uma dor maior para muitos, né, que estavam perto do Veguinha, né, foi quando ele acabou retornando, né, só que já não era mais ele, né, já não estava mais em sua sã consciência e agora era quase como um fantoche do Titã. É... Como que você acha que as pessoas se sentiram nesse momento? E Eu, como você se sentiu com eu não isso? sei como os outros se sentiram, mas eu sei que eu me senti muito mal. Eu fiquei com um ódio genuíno do Titã a partir daquele dia. Porque era uma das coisas que eu menos esperava, era ele conseguir algum controle em relação ao Veguinha. E foi uma vinda muito inesperada que acabou trazendo uns acontecimentos muito ruins pro meu companheiro, que foi a perda do Ice e outra pessoa. Acho que foi o Auro. Aquele esquisito de cabelo rosa. Sim, sim. Então, e com o Viguinha tendo o fim dele, ele acabou voltando novamente como esse fantoche. E aí teve o acontecimento do Asta sacrificar tudo que ele tinha, né? Pra poder salvar o Veiguinha. E nisso os dois acabaram sumindo, né? Desde ficando um bom tempo longe de tudo. Só que tempos depois apenas Asta retornou. E nunca mais se soube sobre o Veguinha. Que fim você acha que teve o Veguinha? Você acha que ele ainda pode estar vivo ou você acha que ele finalmente foi descansar? Eu imagino que o Veguinha ele sempre foi um ovo muito forte, o Asa também. Mas eu imagino que ele seja vivo em algum lugar. Eu imagino que não deu tempo dele ainda, infelizmente. Ele ainda não vai poder descansar enquanto não terminar o que ele tiver em débito. Porque foi Entendo. algo muito repentino. Mesmo que o Asta tenha sido, foi algo muito planejado, o que ele pensou, foi algo do nada, porque eu imagino que nem o Asta estava planejando sobre.
o que aconteceria com ele. Ele imaginaria provavelmente que os dois iriam voltar. Mas como acabou só um, eu imagino que alguma coisa aconteceu a mais. E você acha que existe a possibilidade do Asta ou do Veiguinha voltar nessa nova temporada? Eu imagino que sim. Eu não sei os dois, mas provavelmente um deles é quase garantido que a gente acabe vendo por aí. Quem que você diria? Se eu fosse chutar um nome, eu chutaria mais o Asa do que o Veiguinha. Entendo. Entendo. É, vendo todo o contexto, faz mais sentido mesmo o Asta aparecer novamente, né? Já que ele tinha retornado, né? Só que ele voltou bem machucado, né? Bem abalado. Não se sabe o que ele passou, mas vimos que ele não voltou como era antes, né? Sim. Então, continuando agora sobre a nova temporada, né? Falando um pouco sobre a nova temporada, você acha que agora com todos esses acontecimentos, Apocalipse, a Tamari voltando, você acha que novamente o Vazio vai ter uma grande influência nessa nova temporada? Eu imagino com o Lip sobre o responsável em trazer mais pessoas, ou sei lá o que ele vai fazer em relação a ele estar responsável por essa parte de trazer o Vazio para essa nova temporada. Eu imagino que sim, muitas pessoas vão acabar sendo influenciadas mais fácil, pelo fato do Lip ser uma pessoa muito mais sociável do que o Umbra. Porque muitas pessoas já tinham uma visão ruim sobre o Umbra, mas sobre o Lip eles tinham uma visão melhor, visto que ele era um companheiro de batalha e de proteção às outras pessoas da antiga ilha, junto com todo mundo. E você acha que o Lipe vai conseguir, na cabeça daqueles que estão há tempos passados, né? Você acha que ele vai conseguir mudar a visão que eles têm sobre o vazio, onde muitos acreditam que o vazio é algo ruim? Eu imagino que ele não vai conseguir convencer 100% que o vazio é algo bom ou algo ruim. Eu imagino que eles ainda vão continuar tendo o pé atrás, principalmente pelos atos que o Umbra acabou fazendo, os atos que ele achou que eram meio necessário para o que ele queria. Mas eu imagino que ele vai conseguir puxar pelo menos umas 2, 3 pessoas a influência do vazio, a achar que ele não é algo totalmente ruim. Pelo fato que muitas das pessoas que estavam comigo naquela ilha são influenciáveis demais. E você acha que o Lipe vai ser capaz de se tornar mais forte ainda do que ele era nessa nova temporada? Eu imagino que sim. O Lip é uma pessoa muito dedicada e ele constantemente procura ficar mais forte, mesmo que não necessário. Ok. E continuando disso, tem muitos novos relatos de pessoas que estão sendo marcadas para serem enviadas a Tamari, né? E estão vazando alguns documentos sobre isso. E vendo essas novas pessoas que possivelmente vão estar em Tamari, você acha que alguma dessas pessoas vai ser capaz de superar você em poder ou influência? Eu acho que sim. Eu acredito muito que as pessoas consigam facilmente me superar ou superar qualquer outra pessoa que esteve nas ilhas passadas, pelo fato que foram tempos difíceis e transformaram pessoas fortes. Só que a ilha passada, muita gente veio acomodada, muita gente veio facilmente influenciável. Por exemplo, poderia citar os acontecimentos com Mortan, que veio simplesmente porque um irresponsável acabou desencadeando essas ações e machucando muita gente no processo. E simplesmente não fizeram nada com ele, passaram a mãozinha na cabeça e aceitaram como estava. Então eu imagino que sim, muita gente em um tempo difícil vai trazer alguém mais forte do que as ilhas passadas. Então você diria que numa consideração de níveis de poder assim das temporadas passadas que tiveram, você diria que nessa atual, o nível de poder das pessoas vai ser muito maior do que as outras? Eu imagino que provavelmente sim, grande parte vai ter uma força bem maior, ou conhecimento e inteligência muito maior do que a das passadas, pelo fato que aparentemente vai ser um tempo muito mais difícil do que as outras. Entendi.
Com o Apocalipse e todas essas coisas que estão sendo citadas, né? Dá para se considerar. Então, você participou de praticamente todas as temporadas e a volta agora com a volta de Tamari, né? Você acredita que os antigos moradores que vão voltar, dos antigos moradores que vão voltar, né? Quem que você colocaria que você sente falta, né? E que você gostaria de conversar novamente ou encontrar de novo? Eu acho que uma das. Eu não considero mais ele tanto, mas eu imagino que o Ant é uma das pessoas que eu mais tinha consideração bem no começo, quando a gente conheceu o Veguinha, pelo fato que ele foi um dos meus primeiros braços esquerdos e direitos. A gente foi uma das primeiras duplas a tentar fazer algo pelos ovos. Mas eu imagino que muita gente que vai estar, eu vou sentir um apego enorme, uma falta, principalmente quem veio da primeira Tamari. Entendo. Vai ser ótimo rever muitos rostos familiares, né? Pena que a situação não parece ser muito calorosa, visto o título dessa nova temporada, mas serão grandes reencontros, né? Agora continuando, você, assim como o título de lendário ou coisas desse tipo, você já foi taxado muitas vezes como contra entidades. Por que você tem todo esse ódio contra entidades ou seres superiores? Eu não diria ódio, mas sim eu tenho um certo repúdio por entidades ou seres muito mais superiores do que acima da média, porque muitos deles têm um ego muito alto, mais alto até mesmo do que a própria barriga enche. Pelo fato que muitas pessoas são influenciáveis fácil e eles vão atrás dos alvos fáceis. E os que eles não conseguem algo, eles simplesmente tentam influenciar de alguma forma para que eles morram. Então eu imagino que sim, é um ódio justo vindo do meu lado para eles. E você acha que vão ter muitas dessas. Vão ter muitas novas entidades e seres assim que se denominam superiores, tentando ludibriar e entrar na cabeça das pessoas, assim como aconteceu em outras temporadas? Eu imagino que sim. Infelizmente sempre tem em todos os lugares que as pessoas vão. Principalmente um lugar completamente que foi abandonado pelo tempo. Então eu imagino que vai ter muitas surpresas novas em relação a isso. E puxando dessa parte de manipulação, né? Você acredita que o Dion, nessa nova temporada, ele vai tentar novamente, assim como ele sempre fez, né? Manipular e usar as pessoas? Sim, definitivamente sim, porque é algo padrão dele. É igual mentiroso compulsivo. Naturalmente ele já faz isso por fazer. E não simplesmente porque ele precisa ou porque ele gosta. Ele já faz por algo automático dele. E qual é a sua opinião sobre ele? Eu tenho um certo desgosto do Dion. Eu acredito que muitas das coisas que ele faz ele não precisava fazer ou tomar esse meio. E então eu simplesmente eu não suporto estar no mesmo presente que ele, mas eu sei que algumas ações que ele faz é para ajudar algumas pessoas em específico. Mas grande parte das coisas que ele faz é mais pelo bem proveito dele do que para ajudar uma parte globalizada. Por exemplo, acho que eu vi umas 6, 7 ações dele. Se uma foi em relação para ajudar muitas pessoas, foi em relação ao Umbra quando ele conseguiu matar a Aurora. Essa foi a única boa ação que eu vi vindo do lado dele realmente. Algo que veio dele, não que ele precisava fazer em relação às outras pessoas. Não foi algo que alguém pediu para ele fazer ou alguma coisa do tipo. Ele fez porque ele quis. Ele fez muitas coisas, né? Principalmente na fachada de Nostradamus, né? Como uma das pessoas liderando ela. Inclusive o fim dos criadores, né? Junto do Umbra nesse projeto e do Simon. Você diria que as ações ruins que ele fez seriam anuladas pelo o motivo dele querer fazer o bem com essas ações ruins? Eu imagino que não.
não é algo que vai sair das costas dele, independente do quanto tempo ou quantas coisas boas ele for fazer. Ele sempre vai acabar vivendo com esse fardo de as coisas ruins que ele fez, e as pessoas sempre vão lembrar dele com isso. Então, mesmo que ele faça coisas boas, ele melhore como pessoa, ele ainda assim vai ser o mesmo de um dia antes, pela visão de alguns. E você acha que esse projeto Fim dos Criadores, que colocou todos num certo tipo de sono eterno, você acha que foi a melhor decisão? Eu acho que não. Mesmo odiando muito as entidades, eu imagino que foi algo muito imprudente, pelo fato que muitas delas poderiam ajudar eles de alguma forma. Eu não acho que foi algo esperto a se fazer. E Pelo fato que você mantém esse pensamento mesmo tendo em vista, né, o quanto o criador do caos, né, o Titã, fez mal a todas as pessoas. Então, e muitos outros títulos que criadores levam, né, muitos outros criadores que levam títulos de terem feito coisas muito ruins para as pessoas e terem acabado com a vida delas. Você ainda acha, continua com esse pensamento? Você continua pensando nisso mesmo tendo somente visto o Kill como algo neutro e não tendo visto nenhum outro criador que poderia ser taxado como bom? sim, eu mantenho o meu pensamento que nem todos os criadores são algo ruim, em sim que a gente apenas acabou vendo os ruins deles, infelizmente. Mas algo simplesmente que é natural da vida, algo ali presente pra gente, e simplesmente tirarem ou fizerem algo para isso não existir mais, é algo meio preocupante. É como um ciclo. Imagina a vida existir, viver e morrer. Você tira a parte do existir. E aí? Tá ligado? Entende? Algo que não deve ser mexido. E sim pedido as partes, por exemplo, criadores ruins, como o criador do caos e outros, tipo da praga. Entendo. E você acha certo criarem vidas às pessoas, seja eles divindades ou mortais? Você acha certo criar uma vida? Eu, Artificial, no caso, né? eu acho que depende muito do que você quer fazer com essa vida. Se você quer dar à vida um motivo para viver, ou, por exemplo, eu quero usá-la para apenas matar as pessoas ou fazer algo ruim, e ela não ter o direito ou a capacidade de poder mudar o que ela quer fazer, eu acho ruim. Mas se você faz a vida apenas para ela poder viver e existir, eu acho que não é ruim. Eu imagino que as pessoas podem criar vida baseada em perdas ou memórias. Por exemplo, E qual foi o seu motivo para ter criado a Bunny? naquela época, eu não tinha um motivo muito específico para ter criado ela. Foi apenas um teste que acabou saindo muito bem sucedido. Mas, visto hoje em dia, eu acho que eu posso imaginar que eu acabei criando ela pela necessidade ou a falta de algo. E você diria que você ainda tem essa falta? Você sente essa falta de algo? Sim. Ok. Então, agora com tudo isso, o que você espera dessa nova temporada do Incógnita? Eu espero o mesmo padrão que eu espero de todas as outras. Eu espero pessoas burras, pessoas que saibam o que estão fazendo e tentando amenizar os danos que as pessoas vão estar fazendo. E muita novidade. E tipo, ai, como é que é a palavra? Surpresas muito grandes. Oh, ok. Vamos esperar grandes coisas dessa nova temporada, né? Agora, para encerrar, né? Vamos encerrar com uma pergunta aqui. Assim, já puxando uma intriga como todas as outras. Todo sempre soube que você mantinha um relacionamento com o Typhir, né? O deus do sol. Mas algo que deixou todos bem curiosos foi você ter o Kill e o Typhir dentro de você. O que você tem a dizer sobre isso?
Isso foi uma fase, foi algo muito complicado de se resolver, porque os dois não se dão bem nem um pouco, pelo fato do Tyver ser muito ciumento em relação a Kill, sempre teve muito ciúme, e o Kill não. Ele entendia, mas não era tipo, mano, por que você tá sentindo ciúmes, tá ligado? Mas foi algo muito complicado de lidar com os dois ao mesmo tempo. Então, mas foi divertido, principalmente as conversas e a experiência entre que o ambos tinham junto. Era algo que não era para encaixar e não encaixou até o fim. Ah, então foi, no fim, acabou sendo até mesmo divertido, né? Foi algo bem engraçado de experienciar, mas foi algo que inicialmente deu bastante trabalho de acostumar. Ah, entendi. Logan, muito obrigado por sua participação aqui hoje. Agradeço por ter vindo Eu que aqui, né, no agradeço. podcast do Incógnita. Então, galera, este foi o Logan. Obrigado por terem assistido o podcast do Incógnita. Deixe nos comentários quem você quer que seja o próximo convidado que participe do podcast. E até uma próxima vez. Pode ter consideramentos finais? À vontade. Mata uma Lengoleu, Joseph, por favor. Obrigado.